Olá, pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Bom revê-los, bom reencontrá-los. Estamos dando início aqui à nossa aula do tópico 3, que fala sobre os indicadores de qualidade da educação básica, com ênfase na área de matemática, tá certo? Nós estamos iniciando agora, tivemos um momento prévio da aula, que foi a pré-aula, que foi uma discussão para tirar as dúvidas em relação às atividades, a discussão, a questão da ampliação do prazo do tópico 2, então, só um reforço, né, para vocês, nós ampliamos até o dia 26 de maio, então, segunda-feira, para que vocês possam fazer a submissão e a postagem dos trabalhos. Esses trabalhos, só para recordar, eles precisam conter o nome do professor ou da professora e o nome da escola, porque essas informações, elas vão ser super importantes para as próximas atividades que a gente vai fazer a partir de agora. Então, a atividade do tópico 3, que eu vou explicar para vocês depois, vai ser, inclusive, nessa escola onde vocês fizeram a pesquisa, tá bom? A atividade do tópico 4 e do tópico 5 vai ser metodologias ativas, que vocês vão pensar na elaboração de atividades, também para as turmas dessa escola no qual vocês pesquisaram. Então, por isso que vai ser importante essa continuidade, né, em relação de proximidade com a escola que vocês estão desenvolvendo. Tivemos algumas dúvidas aqui em relação ao prazo, em relação a essas informações, né, então sanamos essas dúvidas, reforçamos já também a questão dos demais alunos de cada polo. Nós fizemos um levantamento aqui, junto com os tutores e com as tutoras, para que a gente possa fazer uma busca ativa depois com os acadêmicos que não fizeram, não entregaram as atividades ainda. Então, esses 3 dias aí vai auxiliar bastante vocês para poder fechar essa atividade, tá certo? Em relação à atividade do tópico 3, no início da próxima semana, aí eu aviso, né, a questão da nova data de entrega. Mas, se eu não me engano, está marcado dia... Só confirma comigo, Eloy, é 25, que está agendado? Deixa eu ver aqui. 25? 25 é depois de amanhã, né? Então, teria que automaticamente fazer essa prorrogação. Então, a gente pode deixar até o final da próxima semana, tá certo? Para que vocês consigam fazer essa atividade com mais tranquilidade e aí vocês conseguem desenvolver, né, a pesquisa. Bom, pessoal, então, em síntese, é isso, né? Nós já estamos agora na metade das aulas, né? Então, já temos mais 2 tópicos pela frente. E esse processo da gente poder ter esses momentos, né, também serve para tiragem de dúvidas e também para a gente poder fazer um reforço em relação às atividades dentro do ambiente virtual e discutir alguns tópicos, né, dentro dos conteúdos aí previstos. Então, nesse momento, antes da gente iniciar, eu gostaria de abrir um espaço para tirar dúvidas. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida que não foi sanada na pré-aula? Professor, boa noite. Boa noite, Serginho. Meu nome é Armindo Tagino, eu sou de Porto Velho, e eu não consegui postar, porque eu estava de plantão, que eu faço 24/72 no hospital, mas me chamaram para fazer um extra, né? Aí eu não consegui postar o fórum. Aí, como eu não consegui postar o fórum, aí não abre para eu postar a minha entrevista, que a entrevista eu fiz, tá entendendo? Entendi. Aí não abre para eu postar a minha entrevista. A minha entrevista já está pronta. Aí eu me esqueci mesmo de postar no fórum e eu não tenho, aí não consegue abrir para eu postar a entrevista. Foi por isso que eu também me atrapalhei na entrevista, porque o fórum ele bloqueia para não abrir a próxima sequência, né? Entendi. Bom, aí eu não estou conseguindo, porque eu queria novamente fazer o fórum, que está pronto, participar do fórum, e também postar a entrevista. Beleza, eu vou fazer um ajuste aqui, tá certo? E aí você consegue postar a atividade.
Aí eu posto hoje ainda, tá entendendo? Eu posto hoje Certo. ainda tanto o fórum como a atividade, que a minha já está pronta. Certo, deixa eu Eu lhe colocar agradeço aqui. muito, senhor, porque tá muito corrido para mim, tá entendendo? Como eu sou motorista de condutor de ambulância, aí é muito Ah, corrido porque tá faltando o motorista, eu estou fazendo muita extra, eles pedem que faz muita extra. sim. Não, não, não se preocupe, viu? Tá ajustado já, você já consegue postar, tá Tá bom? ok, professor, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço muito. Imagina. Tem Obrigado. mais? Imagina. Qualquer Isso aqui coisa, vem do sabe? hospital. Adão? O hospital é assim mesmo. Eu trabalho no hospital também, é complicado do meu lado. Sim, entendi. Não ouvi direito. Certo, mas aí qualquer coisa você pode passar a demanda para o tutor ou para a tutora do seu polo, tá certo? E aí eles conversam comigo também sobre a sua especificidade, tá bom? Mais alguém, pessoal? Beleza. Então, o nosso tópico 3 é para a gente compreender um pouquinho sobre a importância dos processos vinculados ao ensino e aprendizagem a partir do olhar da compreensão dos resultados da qualidade da educação. Ou seja, vocês vão identificar que o ensino de matemática, por exemplo, ele é um grande desafio no nosso país. E esse desafio, ele é permeado por vários processos, né? Desde a questão da formação, do processo vinculado à aprendizagem dos alunos, os aspectos estruturais do sistema, e entre outros processos aí também que são vinculados às atividades. Então, a gente vai compreender um pouquinho o que é o IDEB, tá bom? A questão do IDEB, a gente vai ver os indicadores relacionados à educação básica. O foco de vocês são os anos iniciais, ensino fundamental, então, como futuros pedagogos e pedagogas, vocês vão identificar aí a etapa de vocês. Mas eu vou apresentar outros dados para a gente poder fazer uma reflexão e também uma outra plataforma que se chama Kedu, que essa plataforma ela faz mapeamentos sobre diferentes indicadores dentro da área do processo de aprendizagem, no ensino de matemática, de língua portuguesa e entre outros, tá? Então, vocês vão conseguir ter uma visão, hoje, uma visão um pouco mais macro em relação ao processo de aprendizagem matemática a partir do olhar dos indicadores de qualidade. E na próxima semana, a gente vai discutir sobre as metodologias ativas. Então, a gente vai conversar, tem duas aulas sobre metodologias ativas, que é sobre o tópico 4 e o tópico 5. Na realidade, o tópico 4 vai ser voltado para o primeiro ano do ensino fundamental, e o tópico 5 para o segundo ano, tá bom? Então, hoje é para vocês fazerem um panorama, e inclusive a atividade de pesquisa, para vocês poderem fazer a entrega, vai ser relacionado a partir dessa plataforma, dessa última plataforma que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, assim, fiquem bem à vontade para vocês poderem tirar dúvida, quiser ligar o microfone, abrir o microfone e fazer um comentário, interagir no chat, fiquem bem à vontade, certo? Então, eu dou as boas-vindas aqui aos tutores e acadêmicos de Ariquemes, de Buritis, Chupinguaia, de Paraná, Nova Mamoré e Porto Velho, certo? Então, os 6 polos que são vinculados ao curso. Então, é uma alegria tê-los aqui, estamos aqui em 50 pessoas, então vai ser algo bem interessante para a gente poder fazer as interações, tá bom? Então, o que precisarem, podem contar comigo, e a gente vai avançando nas atividades, tá bom? Então, veja só, para a gente iniciar a nossa discussão, eu gostaria, eu vou apresentar aqui. A gente vai começar iniciando pela a compreensão, né? A gente vai colocar, vocês vão entrar, por exemplo, quem quiser seguir, me acompanhar, pode ficar à vontade. Então, vocês vão colocar aqui resultados IDEB, tá certo?
Então, resultados. E deve aparecer algumas páginas aqui, tá? Depois a gente vai para essa terceira, mas agora a gente vai abrir essa página. O IDEB, ele já ouviram falar no IDEB? Já, professor, eu já. Inclusive, o último foi 2024, né? Sim, professor, eu também. Saiu o de 2022 e 2024, né? Exatamente. Tá faltando... Muito bem. Então, em relação ao IDEB, ele é um indicador de qualidade da educação básica, né? E ele é vinculado ao INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Então, esse órgão, ele é o responsável no Brasil para poder fazer as avaliações externas, né? Então, fazer a Prova Brasil, fazer toda a gestão do SAEB, né? Então, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E o IDEB, ele é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, ele traz uma projeção não só com a relação das aprendizagens, mas ele traz também um olhar vinculado às matrizes de referência, que são as competências e habilidades, né, necessárias para os estudantes eles atingirem um grau de proficiência na aprendizagem em língua portuguesa e matemática, e a partir dessas competências e habilidades, esses estudantes, por exemplo, eles desenvolvem as provas, e a partir disso a gente consegue ter um panorama sobre a questão das aprendizagens. É um desafio, porque há muitas críticas também em relação a fazer a medição e aferição da qualidade da educação a partir dos processos relacionados a essas avaliações externas, porque muitas vezes não contempla a realidade daquela escola, né? Agora, uma das questões que a gente sempre precisa pensar também é que, de alguma forma, a gente precisa fazer esses comparativos, ou seja, estabelecer parâmetros, e a partir desses parâmetros a gente vai compreendendo como se dá essa relação do processo da aprendizagem no nosso país. Porque, inclusive, se torna como um aspecto crucial para a questão de investimento, para a distribuição de recursos, para a questão de observação em relação às políticas públicas, como a gente consegue desenvolver e aplicar o aprimoramento para as aprendizagens nos níveis, né, da educação básica, e faz com que a gente consiga também ter um cenário de como a gente vai avançar em relação a essas melhorias, né? Então, se torna algo importante a gente poder pensar que o IDEB, ele se torna um indicador relevante dentro do processo da educação, porque ele revela, né, o andamento dentro das aprendizagens dos estudantes. E traz também uma visão para o gestor e para o professor, né, ver estratégias de melhoria para que possa fazer o atendimento também dessas matrizes de referência, e, claro, alinhado à BNCC, e pensando também em estratégias para que essas práticas elas também possam ser refletidas nesses exames, né? Então, isso se torna algo como algo importante para a gente poder pensar no processo e como vai desenvolver. Então, como vocês podem observar aqui, o IDEB, ele traz os dois conceitos, né, que são importantes para a questão da qualidade da educação, que é o fluxo escolar e as médias de desempenhos nas avaliações. Então, a questão do fluxo, né, é a relação que a gente vai observar depois dos indicadores, que traz a questão dos indicadores de aprovação, a questão de como se dá essa trajetória, né, desse estudante, e também com a questão dos resultados nas provas. Então, há esses dois conceitos que trazem esse índice, né, como um indicador relevante. Então, o IDEB ele é calculado a partir desses dados da aprovação escolar, que se obtém no censo, né, e depois também com as médias do SAEB, que são as provas de avaliação. Então, além disso, ela é uma avaliação de larga escala. Quando a gente fala avaliação de larga escala, é que ela é aplicada em vários lugares. No nosso caso, ela é aplicada em nível nacional. Então,
todos, né, participam do exame a partir dos critérios que se tem. Então, o índice ele vai variar de 0 a 10. Então, lembrando que 10 seria como se fosse 100%, né, e 0 como 0%. A questão do fluxo e da aprendizagem, então faz esse equilíbrio também em relação a essas dimensões, de modo que a gente possa pensar na melhoria dos resultados do SAEB, né, o fator do fluxo também como um ponto importante para a questão de poder fazer essa melhoria no processo, e também que a gente não poderia só apresentar a aprovação sem ter a questão da qualidade, né? Então, esses resultados eles trazem como meta o processo de aprimoramento do sistema de educação básica. Um outro ponto também é que o IDEB ele também é um condutor, né, da política pública em prol da qualidade da educação. E quando a gente pensa ali, né, sobre o processo das médias, a gente pode observar a questão de crescimentos ou decréscimos em relação aos resultados. E isso também traz várias implicações e vários fatores. Então, a gente vai observar aqui agora, nessa aba dos resultados, deixa eu compartilhar aqui, nessa aba dos resultados, essas informações. Então, aqui nós temos informações reunidas de 2005 a 2023, a última atualização foi em agosto de 2024, e nós temos aqui, né, o sistema IDEB, então aqui são os resultados, aqui nós temos a nota técnica. Quando a gente fala em nota técnica, a gente está falando em um documento que fala sobre o que é o IDEB, faz um recorte, né, sobre a questão das discussões, então os desafios que foram enfrentados, nesse caso também foi abordado sobre a pandemia, a questão dos elementos, né, que foram considerados dentro do processo da metodologia do IDEB. Então, tem a questão das escolas públicas, das redes, né? Então, vai trazendo aqui todos os indicadores por etapa de nível de ensino, as escolas que não possuem IDEB calculado para 23, então também tem todas as informações e os resultados gerais que são apresentados aqui, tá certo? Então, aqui nessa nota técnica, eles fazem uma abordagem em relação a como foi construído a avaliação para poder gerar os resultados que nós temos lá, tá? Então, isso aqui seria um ponto. O outro é que aqui, nessas planilhas, vocês podem chegar, isso aqui é acesso público, porque são dados públicos, então vocês podem chegar e baixar todas as planilhas aqui. Essas planilhas vêm com informações das taxas de aprovação, notas dos IDEBs, notas do SAEB, do IDEB, das projeções, então vocês conseguem ter um banco de dados aí bem interessante para quem tiver interesse. E os resultados, ele vem a partir, quando vocês clicam aqui, não era assim antes, viu? Mudou. Eles aperfeiçoaram o sistema, antes era vinculado com planilhas também, né, e com essas informações, é como se fosse um BI, mas ainda não era, e agora eles estão utilizando o sistema BI, tá bom? Para que possa apresentar os resultados. Então, as plataformas BI, por exemplo, são muito interessantes porque elas trazem uma dimensão, né, mais dinâmica para a questão dos gráficos, para a questão dos dados, então a gente consegue ter uma visão bem interessante. Então, veja só, em relação aqui é a evolução do IDEB no âmbito do Brasil. Então, nós tivemos aqui, ó, 2005 a 2023. Então, nós tivemos a avaliação do IDEB em 2005, do IDEB em 2007, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Então, ele é feito num intervalo de 2 em 2 anos, para que a gente consiga identificar. Então, lá em 2005, a meta do Brasil era que a aprendizagem dos estudantes chegasse, como mínimo, né, de 3,9, ou seja, 39% do esperado para aquele estudante aprender. Tá? Depois foi subindo e a meta era 6,9, mas o Brasil conseguiu atingir o 6,1. E a meta era 6 agora em 2023, tá certo? Então ainda estão esperando os resultados para atualização. Em relação a essas informações, isso é questão aos anos iniciais, que é os anos vinculados
ao curso, né? Então, a gente pode observar aqui também os dados relacionados ao ensino médio, aos anos finais, ao ensino médio. A gente pode fazer uma análise de escolas privadas, de escolas públicas em geral, tá? Só escola estadual. Se a gente for para a questão de estado, então a gente pode fazer uma análise. Então, anos iniciais, qual é a dependência pública, tá? Então, unidade federativa, vamos ver Rondônia. Então aparece Rondônia aqui. Então, o IDEB de anos iniciais, do IDEB dos anos iniciais, para a rede pública, tinha essas metas. Então, a meta era 3,9, mas em 2007, Rondônia ficou com 3,6, ou seja, não tinha atingido a meta. Então, Rondônia, ela conseguiu atingir a meta em 2019 e conseguiu ultrapassar a meta em 2021. Então, se a gente observar lá de trás, de 2007 até 2021, a gente pode perceber que houve um crescimento considerável, né? Praticamente quase dobrou o nível de aprendizagem. Isso é resultado de políticas públicas, do aperfeiçoamento dos processos de formação, da qualidade das escolas e entre outros processos curriculares, né? Que cabe destacar, inclusive, que foi em 2021, se eu não me engano, né, que foi feito o RCRO, que é o referencial curricular de Rondônia, né? Então, deixa eu ver aqui, RCRO, o ano, eu acho que é 21, sim. Acho que foi 21. Foi 2020 e implementado em 2021. Então, uma questão importante da gente poder observar que o RPRO também ele vem com uma política, né, digamos, de curricularização dentro do processo da qualidade da educação, de modo a orientar, baseado na BNCC, as especificidades do estado de Rondônia. Então, isso é algo também que faz um avanço para a gente poder compreender essas questões, e aqui a gente consegue ver, né, como foi em relação ao IDEB e a meta, o IDEB e a meta. Então, como a gente pode identificar, de 2019 para cá, que houve a questão do aprimoramento, né, do atingimento de metas. Além disso, a gente pode observar por municípios também. Então, vamos observar aqui os anos iniciais, certo? Municipal, UF, então, RO, e a gente pode observar os municípios. Então, tem todos os municípios aqui. Então, a gente pode colocar Ariquemes. Então, Ariquemes começou a atingir a meta a partir de 2019 também, né? Depois, Buritis. Buritis atingiu a meta a partir de 2021. Tá? Depois, nós temos Chupinguaia. Chupinguaia atingiu a meta a partir de 2015. Então, veja só o avanço que já teve aqui dentro do município. Agora nós temos Ji-Paraná. Ji-Paraná atingiu a partir de 2021 também. Né? Depois, Nova Mamoré. Nova Mamoré atingiu a meta em 2015 e depois ultrapassou a meta a partir de 2017. Então, a gente pode ver, e esses são fatores que a gente pode pensar em análises, né, do processo de considerar. A questão, o que houve no município? Será que teve uma gestão que auxiliou o processo da educação, que contribuiu no desenvolvimento de políticas públicas? Houve um avanço dentro do processo da formação de professores? Como se deu a questão do acolhimento do ingresso dos alunos? A questão do processo de aprendizagem em relação ao currículo? Então, como isso se deu de um modo mais amplo, mas também como isso se efetivou diretamente na prática do professor. Então, pensando no pedagogo que atua nos anos iniciais, então, é um profissional que ele vai precisar também estar atento a essas demandas. O que se espera que o aluno aprenda, né? E isso a gente observa na BNCC
mas observa também a partir desses indicadores. Então, uma outra questão que a gente pode observar aqui depois, né, Porto Velho, em Porto Velho, a gente observa que a meta foi atingida em 2011, Porto Velho já avançou desde 2011, né, em diante, com o atendimento à questão dos dados dos anos iniciais. Eloí, você levantou a mão, fica à vontade. Sim, professor. Com relação à pesquisa, ao trabalho dos alunos, sobre essa pesquisa, nós temos alunos de vários estados. Eles precisam fazer exclusivamente sobre Rondônia ou podem fazer sobre o estado que eles estão, onde eles vivem? Ótima pergunta. Eu vou explicar depois, mas pode ser no município e o estado onde eles estão. Ok. Certo? Bom, então aqui a gente pode também pesquisar o IDEB pela escola, tá certo? Então a gente consegue identificar, olha, quero analisar os anos iniciais, quero uma escola municipal, quero um estado, ó, porque aqui tem qualquer estado, né? Mas não vai ser nessa aqui que vocês vão analisar, não. Aí vocês podem vir em Rondônia, município, vamos ver, Ariquemes. Quem é que é de Ariquemes aí pode me dizer o nome de uma escola? Tem várias aqui. Pega Alto Paraíso, professor. Oi? Pega o município de Alto Paraíso, Escola Custódio Gabriel Filho. Ariquemes tem o Mário Quintana. Certo. Então, qual é o nome da escola que você falou de Alto Paraíso? Custódio Gabriel Filho. Ah, tá aqui. Então, vamos lá. Essa escola, ela não fez o IDEA, não fez a prova do SAEB em 2009, fez em 2011, e a partir de 2011 ela já começou a ter um avanço ultrapassando a meta esperada, certo? Só que isso é uma questão também que a gente precisa analisar, né? Que as metas em relação às notas, né? Vamos pensar aqui como 48, 4,8, ou seja, 48% do que o aluno deveria saber, digamos assim, né? Então, 46% possam ter essa aprendizagem, né? O link desse site, posso? Só um minutinho. Pronto, Paulo e Bárbara. Professor, a minha dúvida é, eu segui pelo plano de ensino, que lá no plano de ensino tem um link que o senhor deixou lá, que era para a gente entrar e fazer a atividade, essa pesquisa. Está correto ou era por esse daí? Não, é correto. Esse aqui eu estou mostrando que vocês possam conhecer. Atividades vão fazer em outra plataforma. É que essa aqui é a plataforma oficial do Brasil, certo? Então, aqui vocês têm o panorama com os dados nacionais, certo? A partir do INEP. Mas a gente vai analisar a partir de um outro dado, porque tem outras informações que vocês podem buscar lá também, tá certo? Isso aqui é a título de conhecimento. Diga aí, Fabiana. No caso, professor, a Bárbara, ela me orientou a fazer por lá. Eu pedi, porque eu não estava mais perdida que segue em tiroteio. E eu cheguei nesse local aí que o senhor está apresentando nesse momento. Eu só não montei ainda, mas eu cheguei até aí. Se eu fazer por aí, tá certo ou tem que ser justamente por lá? Então, é que vai precisar de outras informações que não tem aqui, entendeu? Ah, sim. Você pode, inclusive, usar essa aqui como um aporte, né, para a questão do IDEB, mas tem outros elementos que eu gostaria que vocês incluíssem, que aí vai precisar daquela outra, tá? Tá mas bom. aqui é mais para vocês poderem ver que vocês têm um campo de busca muito grande, entendeu? Então, vocês conseguem buscar todos os municípios, qualquer escola, né, que esteja vinculada aqui, todos os dados. Então, vocês conseguem ter esse panorama.
tá bom? Então, essa plataforma aqui, que é a plataforma nacional, que é os resultados do INDEB, eu queria apresentar para vocês, para que vocês também conhecessem e tivessem acesso, tá? Porque é muito importante que os professores conheçam essas plataformas que trabalham com os indicadores de qualidade da educação. Até porque vocês conseguem, além de pensar na questão pedagógica, das turmas de vocês, conseguem ter noção do sistema, né? Ter noção de como os dados estão aí presentes, quais são os resultados, quais são as expectativas, o que se desenvolve dentro do processo, né? O que se espera que os alunos aprendam. E é uma questão que, muitas vezes, os professores acabam não tendo muita essa aproximação junto com a questão da matemática, ou com esses dados, né, estatísticos e tudo, mas é muito importante a gente poder apresentar isso no curso, para vocês começarem a compreender que é super necessário e importante a questão de vocês acompanharem esses resultados, acompanhar os indicadores, acompanhar as mudanças, porque isso vai impactar diretamente na prática pedagógica de vocês, na sala de aula com os alunos, porque vocês vão ter que pensar em vários contextos ali, para pensar na aprendizagem, nas metodologias, nos conteúdos necessários, nas habilidades, para poder formar o aluno melhor, digamos assim, para poder ele também ser impactado, né, isso refletir essas aprendizagens também nos exames, né? É claro que o foco não é o exame, mas com melhores aprendizagens dos estudantes e práticas pedagógicas, automaticamente isso vai impactando, né, ao longo dos processos. Então, é nesse contexto, tá? A outra plataforma que eu queria mostrar para vocês é a plataforma Quedu. Então, vocês vão colocar aqui Quedu. Diga, Paulo. Paulo? Bom, se tiver dúvida, você levanta a mão novamente, tá certo? Então, aqui. A plataforma Quedu, ela aperfeiçoou muito, desde quando ela foi lançada para agora, a questão do layout, da questão das informações, dos dados presentes. Então, ela trouxe uma reconfiguração que veio um processo de contribuição realmente não só para a parte da gestão da educação, mas para os professores como um todo. Então, a gente poder compreender e analisar a questão do cenário nacional, tá certo? Então, vocês estão vendo esse mapa aqui? Esse mapa é super interessante porque ele traz o Brasil inteiro e ele apresenta os resultados de aprendizagem. Então, vocês conseguem ver a questão do Brasil, conseguem ver por estado, conseguem ver por nível de ensino, então, anos iniciais, anos finais, ensino médio, vocês conseguem fazer uma análise pelo total de escolas, ou só pela escola estadual, ou pela escola pública, né, como um todo, rede privada, e aí vocês conseguem fazer esse panorama. Aqui vocês conseguem analisar o IDEB, vocês conseguem analisar o indicador de permanência dos alunos. Então, a gente observa aqui que Rondônia, Pará, Maranhão e Alagoas são os estados, né, que têm um percentual de permanência, não digo prejudicado, mas um percentual de permanência mais elevado, né, que isso impacta, inclusive, no acesso à educação. Então, esses aspectos aqui, vocês conseguem ter um panorama sobre o que traz essas informações, né? O que mais? Vocês conseguem identificar a questão do próprio IDEB, como a gente observou lá na plataforma do INEP, a questão do aprendizado em matemática, então aqui de modo geral, e aqui é nos anos iniciais, no quinto ano, né? Então, a gente observa que tanto o Pará quanto o Rio Grande do Norte são os estados com maior dificuldade no processo da aprendizagem em matemática, no quinto ano. Quando a gente vai para o nono ano, olha já como muda o cenário. Só o Ceará que se salva. Vamos pensar assim, né? Que está acima da média. Agora, o resto do Brasil inteiro, né, dos estados, tem dificuldade no processo do ensino de matemática. Então, veja um desafio enorme que se tem no ensino de matemática. Quando a gente vai para o ensino médio, então,
aí é o Brasil todo, né? Então, a gente observa que o Brasil como um todo, o ensino de matemática é um grande desafio. E por mais que se faça, né, várias ações, projetos e implicações, ela se torna sempre um problema, digamos assim, né? Então, e o processo, quando a gente pensa na questão do ensino de matemática, a gente está pensando não é só a partir do 6º ano em diante, né? Porque a matemática, ela começa desde o início da trajetória escolar do aluno. Então, o ensino de matemática, ele começa no processo de alfabetização matemática já lá nos anos iniciais, na educação infantil. Então, o pedagogo é quem faz essa introdução da aprendizagem matemática, dessa alfabetização, esse letramento matemático dos estudantes, de modo que isso vai repercutir também depois na mudança, quando ele for para os anos finais do ensino fundamental, quando ele vai ter aula com os professores que são especialistas na área. Então, essa aproximação com a matemática também precisa, né, ser aprimorado dentro do processo na formação dos pedagogos, né? De modo que a questão do conteúdo, a questão da construção dos processos operacionais, a questão das teorias, dos processos formativos, dos cálculos, da aprendizagem das grandes áreas, né, que nós temos lá na BNCC, questão de números, a questão de álgebra, geometria, grandezas e medidas, tratamento da informação, probabilidade estatística, né? Então, esses grandes eixos, a gente precisa também discutir dentro do campo da pedagogia. E isso também se torna um desafio grande quando a gente pensa nesse contexto, porque o pedagogo, ele precisa ter vários campos de conhecimento, né? Porque ele trabalha não só com a matemática, mas ele trabalha com a língua portuguesa, trabalha com as ciências humanas, com as ciências sociais, né? A ciência da natureza e assim por diante. Então, o pedagogo, ele acaba se tornando um profissional generalista, no sentido de compreender um pouco de cada área, né? E geralmente acaba trazendo um olhar mais aprofundado, geralmente com aquela área que ele tem mais afinidade. Então, geralmente, a matemática acaba sempre sendo, digamos assim, reduzido, né, a questão do processo de formação dentro da questão dos estudantes. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na questão da aprendizagem, claro que se pensa muito em metodologias, né? Mas há muito a questão do contexto do cálculo, do algoritmo, da construção do número, de poder pensar na própria semântica das palavras, né? Porque isso se torna algo muito importante. Só um exemplo básico. Quando a gente vai ensinar o algoritmo da subtração, e a gente vai ensinar o processo, né, de diminuição e tudo mais, quando a gente apresenta o algoritmo, quando tem um número que é o minuendo, subtraindo, o resto ou diferença, né? Então, quando a gente pensa lá no minuendo, lá em cima, e o número é menor do que o que está no subtraindo, é algo que, quando a gente diz que o número não dá, a gente diz, a gente vai pedir emprestado, não é isso? Só que quando a gente fala o pedir emprestado, por exemplo, se a gente pensa nessa teoria do empréstimo, né, é a questão de a gente poder pensar o seguinte, bom, se eu empresto, em algum momento eu vou ter que fazer a devolução. E quando que isso acontece dentro do cálculo da subtração? Não acontece, né? Porque você realmente passa ou transfere a questão daquela dezena ou da centena, que vai depender do valor posicional do número ali. Então, essas informações, quando a gente fala pedir emprestado, é algo que a gente está ensinando, de certa forma, os estudantes a compreenderem erroneamente o processo. Muda o cálculo, muda o resultado? Não vai mudar, mas muda a semântica. Então, quando a gente faz essa dispersão do processo semântico, é algo que o aluno, lá nos anos iniciais, por exemplo, ele vai aprendendo dessa forma. Quando a gente chega nos anos finais e vem trazendo outras nomenclaturas, eles desconhecem muito também o processo, né? Então, quando o professor ele consegue já fazer essa aproximação, o aluno ele vai avançando, né, na sua aprendizagem, no desenvolvimento das habilidades, das competências, né, nos diferentes eixos. Então, quando a gente analisa esse cenário, a gente observa que a dificuldade não é só nos anos iniciais.
ela começa ali, mas quando chega nos anos finais, amplia, né? Porque a gente observa que os anos finais é um grande desafio. E quando chega no ensino médio, é muito pior, ou seja, o país inteiro tem problema nas escolas com o ensino de matemática. Então, isso é um grande desafio que nós temos na educação para poder melhorar. Então, veja só, a aprendizagem em matemática, veja aqui, no quinto ano, aprendizagem em matemática no quinto ano das escolas públicas, 47%. Quando chega em 2021, baixa para 37%. Quando chega em 2023, vai para 44%. Ou seja, ok, né? Os alunos ali, e mesmo assim, se a gente parar para pensar, os alunos estão com menos da metade do que deveria saber em matemática. Quando vai para o nono ano do ensino fundamental, já cai para 18% do que ele deveria saber, da proficiência em matemática. Em 2021 foi para 15% e subiu para 16% em 2023. E olha agora o ensino médio. 7%, 5% e 5%. Ou seja, de toda a educação básica, o aluno ele sai praticamente com 5% do que ele deveria saber ao longo da sua trajetória escolar. Então, veja o desafio e o problema que a gente tem, né, dentro dessa realidade. Então, a gente precisa aprimorar realmente o processo das práticas, melhorar os processos das ações, né, e de todo o cenário dentro do contexto do ensino de matemática. Quando a gente vai para a língua portuguesa, por exemplo, o cenário já melhora um pouco, né, mas mesmo assim ainda é um desafio, mas não chega a ser tanto que nem a matemática. Então, aqui vocês vão conseguir explorar também o ensino médio, o nono ano, que já aumenta bastante, né, o número de estados com dificuldade. Quando vai para o ensino médio, também, mas o cenário não é todo vermelho, né, ou seja, o cenário ainda é melhor. E quando chega no segundo ano de leitura, a gente observa que há estados, né, que estão bem e outros ainda que precisam melhorar. Então, o estado com mais dificuldade no processo de leitura no país é o estado do Tocantins. Tá? E o que mais tem desenvolvimento no país em leitura é o estado do Ceará, que inclusive eles têm um programa modelo, né, no estado, que é o processo de alfabetização. Então, é algo que contribui bastante para a aprendizagem, né? Que é o exemplo de Sobral. Então, a base da matemática é subtração e adição, se o aluno não aprende o básico, lá na frente ele se perde. Exatamente. Então, a questão do processo da aprendizagem, né, dos alunos, então, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, são as operações elementares da matemática que são aprendidas desde os anos iniciais do ensino fundamental, que serve de base para ele poder avançar nos anos finais. Claro que se vê questões relacionadas à geometria, a questão da probabilidade estatística, da questão das grandezas e medidas, né? A questão do pensamento algébrico. Então, são vários elementos aí que a gente pode pensar para as aprendizagens dos estudantes. Então, Rondônia, no da leitura, está bem, né? Então, Rondônia está, assim, que nem Mato Grosso, Distrito Federal e tudo, né? Eles estão com mais de 50% do aprendizado. Então, aqui vocês conseguem ter os parâmetros, né? Então, a questão taxa de reprovação, aqui vocês conseguem ter uma visão sobre as taxas de abandono, certo? Então, o abandono, vocês vão perceber que ele vai aumentando conforme os anos, né? Então, o ensino médio ele é o mais problemático, porque tem os fatores econômicos, tem os fatores sociais, né, e principalmente a questão do trabalho na juventude, então é algo que também impacta diretamente também no processo da permanência dos estudantes no ensino médio. Então são elementos aqui para a gente poder ter esse parâmetro. Bom, alguns relatórios aqui, né, então 16% dos alunos no nível insuficiente em língua portuguesa no quinto ano, 3.652 municípios têm menos de 20% dos alunos com aprendizado adequado em matemática no nono ano. Depois, nós temos ali 22% dos alunos do ensino médio estão com distorção em idade série,
Só para a gente poder ter um parâmetro, a distorção idade-série é quando o aluno ele possui 2 ou mais anos de diferença em relação à idade certa, né, dentro do período onde ele está. Então, vamos pensar que um aluno no 5º ano ele deveria ter uma faixa de 10 a 11 anos. Então, é um aluno que está ali na faixa dos 13 em diante. Então, é um aluno que ele já está em processo de distorção idade-série, ou seja, ele já não está na idade adequada que deveria ser, né, para ele poder estar cursando aquela etapa. Nós temos aqui também 4,7 é o IDEB dos anos finais do ensino fundamental. Então, 51% dos professores concordam que as vantagens de ser professor superam claramente as desvantagens. Então, aqui está quase batendo a metade, né, mas ainda por 1%, na realidade, sobe, né, a questão do interesse dos professores, mas a gente vê como é um grande desafio a questão da carreira, né, da permanência na carreira, pela percepção dos professores. Então, praticamente metade do corpo docente que foi entrevistado, né, é uma questão que relata essa dificuldade. 52% das escolas têm projetos sobre relações étnico-raciais e racismo, segundo os diretores. Então, aqui tem os pontos fortes, também vinculados aos anos iniciais. Então, os anos iniciais teve uma evolução consistente desde a criação do IDEB. Então, a gente pode observar que os anos iniciais são a etapa com melhor resultado, né? Com um resultado mais bem desenvolvido ao longo do processo, porque quando chega ali nos anos finais, já começa a ter queda, e quando chega no ensino médio, é um desafio muito grande, principalmente também porque é uma etapa, né, que já tem as suas particularidades, e além disso tem as questões vinculadas às reformas curriculares, né? Então há muita reforma no ensino médio também. Por isso é importante, quando os alunos estão nas fases iniciais, os pais terem uma atenção maior tanto na matemática quanto na leitura. Exatamente, né? A responsabilidade da família é fundamental nesse processo de acompanhamento e no processo de avanço, né, dos alunos. Mas o maior obstáculo que a gente tem é essa aproximação da família com a escola. Então, por vários fatores. Mas a gente observa que tem esse distanciamento, né? Já tinha antes, se aproximou mais com a pandemia, mas com o pós-pandemia agora foi retornando à normalidade, vamos dizer assim, que é o afastamento das famílias, né? Então, uma necessidade grande, de que a maioria das escolas fazem isso, é a questão de trazer a comunidade e os pais para a escola, né? De fazer essa aproximação, de fazer esse acompanhamento, mas o problema não é nem tanto com a questão da instituição em si, mas o problema também é a adoção desses pais em relação à responsabilização pelo processo educacional do seu filho, né? Então, isso se torna um grande problema, né, no sentido de quando os pais não acompanham, porque muitos fazem esse acompanhamento, né, mas se a gente for analisar no âmbito geral, esse número é muito pequeno, né, se for analisar, se a gente for fazer uma análise em cada escola e a gente fazer uma pergunta, quantos pais fazem acompanhamento dos filhos em idade escolar, a gente pode ter certeza aí que vem uns resultados bem alarmantes, no sentido dessa ausência, né, das famílias. E isso também acaba sobrecarregando demais o corpo docente, porque se espera, né, pela família que o professor ele assuma todas as responsabilidades, e na realidade não deveria ser assim, né, porque o professor ele tem ali a questão da responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem do aluno, mas a questão voltada à educação e as questões vinculadas, né, fora do ambiente escolar, isso é responsabilidade da família, inclusive está previsto em Constituição que as duas instituições que têm responsabilidade no ensino e aprendizagem dos estudantes é o Estado e a família. Então, a família é reconhecida como uma instituição da forma como ela for constituída. Então, a família ela pode ter várias configurações, mas as pessoas que são responsáveis pelo estudante são as pessoas ali que precisariam dar esse suporte, esse acompanhamento, né? Então, isso seria um outro fator aí de discussão, mas é importante a gente fazer essa reflexão aqui, principalmente porque, como vocês vão ser professores dos anos iniciais,
a presença também, isso é muito importante. Mas essa é uma etapa de ensino que ainda, tanto a educação infantil quanto os anos iniciais, é uma etapa que, como as crianças são bem pequenas, né, ainda há uma aproximação maior das famílias e um acompanhamento maior. Mas quando eles já vão chegando para os anos finais do ensino fundamental, a gente quase não identifica, né, a presença familiar na escola. Bom, em relação à plataforma, né, então aqui traz a questão dos municípios prioritários, então eles trazem os contextos o contexto atual, traz vários desafios ligados à permanência escolar e aprendizagem, por isso vale a pena uma atenção redobrada às regiões com menor permanência escolar pré-pandemia. Também é necessária atenção aos estados onde poucos municípios homologaram currículos alinhados à BNCC, como Rio de Janeiro, Rondônia e Maranhão. Né? Então, Rondônia também aqui entra nessa faixa de discussão. Então, aqui, ó, vocês conseguem observar que tem o ver questionário. Então, aqui vocês conseguem explorar essas informações. Então, vamos ver aqui em relação ao aprendizado de matemática. Então, aqui a gente consegue observar aqui. Ó. Esse aqui é o panorama do ensino de matemática. Então, o IDEB de 2023 nos anos iniciais. Então, o Rio Grande do Sul está com o IDEB acima de 5, Paraná, Goiás, Distrito Federal e Ceará acima de 6, né? Nenhum acima de 7. Rondônia está acima de 5, então está ok, né, ali em relação à aprendizagem. Então, vocês podem baixar os dados, vocês podem ver os questionários. Então, quais foi o questionário? O que foi aplicado para os secretários? Veja que essas são as pessoas que foram consultadas, né, para o questionário foi aplicado. Então, foi aplicado aos secretários, aos diretores, aos professores, aos alunos do ensino médio, dos alunos do 9º ano e do 5º ano do ensino fundamental. Aqui tem dados relacionados ao censo escolar, então você consegue ter um panorama em relação aos indicadores, né, número de dados relacionados à creche, pré-escola, anos iniciais, educação de jovens e adultos, educação especial, taxa de rendimento. Então, você consegue ver aqui também a taxa de rendimento por etapa escolar. Então, aqui vem a questão da reprovação, do abandono e da aprovação. A distorção e idade série. Então, a gente observa aqui que a maioria tem um percentual, né, aqui, no caso, de 15%, a grande maioria. O Acre, né, é o estado que mais... o estado do Acre e do Pará, do Amapá, são os estados que mais possuem distorção e idade série. Uma outra questão aqui, vocês conseguem observar o IDEB. Então, veja como é feito o cálculo. É calculado o aprendizado e é calculado o fluxo. O fluxo, certo, é a questão da taxa de aprovação. Então, quanto maior a taxa de aprovação, maior o indicador do fluxo. Então, conforme há essa multiplicação do aprendizado com o fluxo, e aí vem o indicador do IDEB. Tá? Uma outra questão também é como é que ele é calculado. Então, ele é calculado com a soma de português e matemática, dividido por 2, multiplicado pela taxa de aprovação. E é aí que sai a nota do IDEB. Tá? Aqui, vocês podem baixar os dados, se vocês quiserem, vocês podem ver a questão do aprendizado. Então, em 2019, nos anos iniciais, era 34% em português. Não, isso aqui é o ensino médio. Vamos ver. Segundo ano, era 55%, né, no pré-pandemia. Baixou para 36%, porque veio o evento da pandemia, o advento da pandemia, então isso impactou diretamente no processo dos resultados de leitura. Aqui, em 2023, subiu já para 49%, então teve uma melhora, né, nessa relação. Então, aqui são os dados. Dúvidas até aqui, pessoal? O professor, eu só tenho uma dúvida. Essa nota do IDEB, ela é avaliada de que forma? Por um exemplo, se eu tenho 50 alunos na sala e só vem 30, a nota desses 30 alunos serão dividido por 50, é isso?
eles fazem uma amostragem, certo? Então, a amostragem é o que vai ser representado. Eles não vão ter pegar o todo, né? Então, eles fazem uma amostragem, então são alunos, um conjunto de alunos que vão fazer a prova. Então, os resultados desses estudantes é que vai representar a nota do todo. Sim, mas aí, por um exemplo, o que até onde eu sei, quando a gente inicia o censo, vamos supor que eu iniciei o meu censo, que vai abrir agora dia 28, o nosso censo deu 30 alunos numa sala de ensino médio. E aí, no dia da prova do IDEB, vem só 15 alunos. E essa nota desses 15 alunos é dividida pelos 30. Por isso que eu penso que é quase que meio injusto essas notas. Tem muitas discussões, né, em relação, que é o que eu tinha comentado lá no início, porque a questão da avaliação, ela é impactada, né, porque muitas vezes o resultado não reflete exatamente a realidade da escola, por vários fatores, né? E isso acaba influenciando diretamente no processo da nota também, em relação aos alunos que não comparecem, em relação aos alunos que acabam não realizando o exame, isso impacta também diretamente no resultado, né? Porque os alunos selecionados para irem, então, eles fazem parte dessa questão aí da avaliação. Mas se o aluno falta, né, ele vai ser contabilizado igual, né? Então, isso é uma questão que... Por isso que há muita questão, uma busca ativa das escolas, né, dentro do processo das avaliações, quando há as datas, porque realmente é um desafio. Claro que se a gente for analisar a fundo, ele não reflete 100%, né, aquela realidade, mas ela traz um panorama para que a gente consiga... Quem que não entrou? E que não veio solicitação aqui não, viu, Raimundo? E aí, em relação a... Quem é que fez a pergunta? Sou eu, a Sirlene. Sirlene. Isso, Sirlene. Então, em relação a essa questão do impacto, né, a avaliação ela é realmente afetada dentro do processo quando os alunos não comparecem, né? E o total da turma também é convalidado, tá bom? Exatamente. Aí a gente percebe que quando eles são pequenos, a gente ainda consegue ter mais assim um acesso à família para tá trazendo para a escola. Já no ensino médio, já fica mais complicado. Você não consegue trazer um adolescente de 16, 17 anos para fazer uma prova. Se eles não quiserem vir, infelizmente é complicado. Não tem busca ativa que faça vir. É desse jeito, né? E isso é um desafio grande, porque é uma questão de sensibilização mesmo, né? E nessa fase do ensino médio, por exemplo, muitos precisam pensar da importância, né, da contribuição. É que nem quando a gente pensa na questão do ENAD, que é na educação superior, então a importância da participação dos alunos irem e tentarem fazer uma boa prova, né, porque isso também vai trazer um indicador de qualidade do curso. Então são vários elementos aí que trazem como impacto. Bom, pessoal, então esse foi só um panorama sobre a página inicial, né, do QEDU. Então, vocês conseguem observar aqui a relação do ensino fundamental, do ensino médio, as taxas, né? Tem uma atualização sobre aprendizado de matemática, aprendizado no segundo ano do ensino fundamental, então a questão da leitura, que a gente já tinha passado por aqui. E aqui nós temos, vocês podem pensar e ver aqui, ó, colocar o nome de uma escola. Qual é o nome da escola que vocês tinham falado? É Mário Quintana, né? Sim, professor. Mário Quintana, de Ariquemes. Escola Municipal, deixa eu botar aqui, Mário Quintana. Quintana. Ariquemes, vamos ver se aparece alguma coisa. Ela é municipal de quê? Ensino fundamental? Ou de educação infantil? É ensino fundamental.
Deixa eu ver, não apareceu aqui. Deixa eu botar aqui, Mário Quintana. Ver lista completa. Então, vamos botar aqui. Veja só, vocês podem vir aqui também, ó, e vir aqui embaixo. Se vocês não acharem o nome da escola aqui de cara, vocês podem botar aqui, ó, ver lista completa. Aí vocês vêm em, no caso, o estado que vocês vão buscar, que são Rondônia. Aqui é Ariquemes, né? Ariquemes. E aqui aparece a lista das escolas que são cadastradas, que são as que fizeram o IDEB, tá? Então, tem a Paz de Ariquemes, Amar, Renascer, Monteiro Lobato, Balão Mágico, Sonho de Criança, Tiradentes, Anísio Teixeira. Ó, Mário Quintana. Ah, porque tá assim, o cadastro está como MF, né? MFM. Então tá aqui, ó, Mário Quintana. Então, o indicador que ela tem é relacionado aos anos iniciais. Então, ela está com um IDEB 5.5. Então, veja só, vocês estão acompanhando isso que eu estou mostrando para vocês. Para essa atividade, é isso que vocês vão fazer. Então, nós vamos fazer a busca nessa escola, tá? Para poder, na escola que vocês fizeram a pesquisa, para poder identificar aqui, ó, qual é o indicador do IDEB, a questão, vocês podem colocar essas informações, né, os dados da escola, qual é a situação da escola, né, em relação ao número de matrículas, número de professores, dá um panorama. O aprendizado adequado. Então, qual é o indicador nos anos iniciais? Então, 55% em português, 45% em matemática. Vocês podem apresentar essa busca aqui que vocês fizeram aqui, aparece sobre o questionário do SAEB. Vocês podem clicar em ver mais, porque vai aparecer todas as informações. Aí vocês podem destacar o que vocês acham mais interessantes, né, no sentido de ver que são informações fundamentais para vocês, para poderem colocar. Peguem do ano mais atual. Caso não tenha do ano mais atual, né, usem o que tem, mas nesse caso aqui tem até 2021. Então, ó, aqui aparece todo o panorama. Então, seria vocês apresentarem essa busca para que a gente consiga ter um panorama da escola, entendeu? Então, esse seria um dos primeiros itens, que seria a questão dos dados da escola e os dados do questionário. Peguem do 5º ano, no caso dos anos iniciais. Vocês conseguem dar uma olhada aqui em relação à aprendizagem. Então, fazer esse comparativo, ó, de 2019 para 2023. Então, olha que a escola avançou. Ao final, as proficiências, certo? Então, nós temos aqui a legenda. O que é o avançado? Então, aprendizado além da expectativa. Então, recomenda-se que para os alunos desse nível, atividades que sejam mais desafiadoras. Quando é o amarelo, significa que ele é proficiente, ou seja, os alunos nesse nível, eles encontram-se preparados para continuar os estudos e recomenda essa atividade de aprofundamento. Já quando é o laranja, que é o básico, então os alunos nesse nível precisam melhorar. Então, sugere essa atividade de reforço. E o vermelho é o insuficiente, ou seja, são os alunos que apresentam pouquíssimo aprendizado. Então, é necessária a recuperação desses conteúdos. Então, aqui você tem um panorama de como está a aprendizagem desses estudantes. Tá? E o foco aqui é para o ensino de matemática, tá? Então, apresentar também a questão do censo escolar. Então, aparecem esses dados aqui. Apresentar as taxas de rendimento, né, de como é que está o rendimento aqui, tá certo? Depois, a distorção idade-série. Por que eu disse que era para ser nessa plataforma e não na outra? Porque na outra não apresenta essas informações aqui, tá? Então, ó, distorção idade-série. Vocês podem colocar esse gráfico também no documento. O IDEB. Então, colocar o cálculo do IDEB também aqui. Podem colocar o gráfico. Ó, coloquem aqui também em relação ao aprendizado em matemática, nos anos iniciais, tá? Então, veja que, na realidade, aqui está todo o trabalho de vocês. Na realidade, é vocês conseguirem fazer essa busca e depois, no finalzinho lá, como eu tinha pedido, depois fazerem uma análise, né, uma breve análise em relação aos resultados da escola que vocês encontraram, tá bom?
Então, essa aqui seria a atividade para vocês poderem fazer. Seria fazer uma busca em relação à escola que vocês pesquisaram para traçar o panorama dessa escola. Como que ela está apresentada frente aos dados apresentados no QEDU, tá bom? Dúvidas aqui? Professor, eu estou pesquisando aqui, mas para mim não aparece. Por um exemplo, quando eu vou no censo, ela só abre uma página rapidinho, já fecha, já vem comercial, não aparece esses dados igual na sua aí, certinho. Qual é a escola? Escola Santa Marcelina, de Alto Paraíso. Certo. Então, vamos botar aqui. Alto Paraíso. Não, vamos ver. Alto Paraíso. Antônio. Vou mostrar a tela do meu computador para o senhor ver. Tá vendo? Porque daí eu venho aqui, ó, no censo. Peraí. Deixa eu ver. Eu não consigo... Peraí. Jesus. Aqui não. Deixa eu fixar aqui, que daí. Não deu certo, não. Deixa eu parar de apresentar aqui esse, que daí eu acho que agora vai aparecer. Deu, pode mostrar. Tá, ó, a hora que eu venho aqui, questionário, aparece publicidade e não aparece o que eu preciso. Vem em taxa de rendimento, não aparece também o que eu preciso. Então, não está aparecendo igual a do senhor aí, está totalmente estranho. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que aparece, para eu fazer essa busca aí para você ver. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu liberar. Bom, qual é o nome da escola? Então vamos lá. Rondônia, Alto Paraíso, são 15 escolas. Qual é a escola? Qual é o nome da escola? Santa Marcelina, ela falou. Desculpa, professor, não estava com o microfone fechado. É Santa Marcelina. Certo. Então tá aqui, a Santa Marcelina tá aqui. Aí tem a publicidade mesmo aqui, mas tem os dados da escola. Então tá aparecendo aqui, as informações, os dados. Se eu clicar aqui em questionários, vai aparecer, Só que nesse caso aqui, não está disponível, porque foram menos de 15 respondentes. Tá? Então, para preservar o anonimato, eles não divulgaram. Aqui, em relação ao censo escolar, então aparecem as informações, as taxas de rendimento, então aparece só em relação aos anos iniciais, né? A distorção em idade série. Então, é uma questão que talvez eu sugiro que você veja por um outro navegador, tá? Não sei por qual você tem. O que é aqui, professor? Oi? É porque, na verdade, eu já descobri o que é. É porque, na verdade, eu estava olhando só naquela parte, mas as informações estão tudo abaixo, igual o senhor está mostrando aqui. Já deu certo aqui, obrigada. Ótimo, maravilha, viu? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui em relação a... Qual site? O site está no plano do ensino, é o site do QEDU, tá? Site QEDU. Esse aqui. Certo? Então, em relação à atividade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Fabiana, deixa eu retomar aqui. Fabiana, a gente vai vir aqui, no início, tá certo? Você vai colocar o nome da sua escola. Então, vamos supor que seja a Mário Quintana. Aí você não vai encontrar aqui, talvez, tá? Aí você vai clicar aqui, ver lista completa de escolas. A partir disso, você vai vir aqui em Rondônia, porque é o estado onde você vai estar, e o município onde você quiser. Então, vamos supor que seja Ariquemes. Então, Ariquemes, você vai chegar aqui e vai buscar a escola Mário Quintana. Então,
EMF, né? Se eu não me engano, era EMF. Tá aqui, ó. Então você vai clicar na escola e aí você vai ver as informações que estão disponíveis, tá? Depois tem uma pergunta da Jennifer. Então teríamos que, por exemplo, criar um documento no Word e colocar os dados da escola. Exatamente. Então vocês vão criar um documento no Word, colocar os dados da escola e ao final vocês vão fazer uma breve análise sobre esse panorama e os resultados da escola, tá? Então, essa análise para identificar a relação da aprendizagem, se está adequada, se eles estão proficientes, com aquelas legendas que nós temos ali, né, vocês conseguem fazer uma análise geral a partir da observação de vocês, a partir dos dados que foram apresentados. Tá? No caso, eu sou de São Vicente, São Paulo. Sim, exatamente. Então, você pode vir, ó, em vez de você vir para Rondônia, você vai fazer uma busca e você vai vir aqui, ó. Aí você vai chegar e vai colocar São Paulo. Então, São Paulo, me ajudem aqui. Aqui, ó, São Paulo, tá? Aí você vai fazer a busca da mesma maneira, tá? Então, você vai identificar os municípios, o município e a escola, tá certo? Bárbara. Professor, no caso, agora você falando, eu tinha feito de acordo com como está lá no plano de ensino. Então, tá errado aquele jeito que está lá? Que eu fiz assim, no caso, eu peguei, né, o que você deixou, as questões que era para a gente procurar, né? Coloquei, aí embaixo eu coloquei, por exemplo, da letra A, né? Qual que foi o estado que eu tinha escolhido. Aí eu coloquei do estado de Rondônia. Aí dados do estado de Rondônia. Aí, no caso da pergunta B, que era para selecionar o município. Aí, assim, eu fui fazendo, né? Aí, lá na letra D, que pede para comparar, foi onde que eu coloquei os dados, né? Aí, depois coloquei na letra E mais algumas coisas, né? Porque ele pergunta por que teve essa diferença, né? E na letra F, que era para colocar alguns gráficos que era para anexar. No caso, tá errado desse jeito? Não, mas é isso aqui. Deixa eu apresentar para vocês. Deixa eu pegar o plano de ensino aqui. Ó, aqui estão as orientações, certo? Essas orientações dizem o quê? Bom, prezados acadêmicos, vimos no tópico que as avaliações externas são importantes para aferir a qualidade da educação básica no ensino de matemática, que foi o que a gente acabou de fazer. Acesse o fórum tópico 3 e responda, né? Então, como melhorar a aprendizagem dos alunos? Então, isso foi o fórum. Agora, a próxima é realizar uma pesquisa no site Quedu e fazer uma pesquisa sobre os indicadores de qualidade na área da matemática no primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Então, para isso, vocês vão selecionar o estado e ver os indicadores, certo? Que é aquela visão inicial que eu mostrei para vocês, tá? Depois, selecionar um município, ver os indicadores, então mostrar, né, o município. Então, quem vai pegar Alto Paraíso? Então, vai analisar os dados de Alto Paraíso. Depois, selecionar o estado, não, primeiro, vamos questão de Rondônia, né? Então, vai analisar Rondônia e de Rondônia vocês vão analisar os indicadores. Quem vai para o município de Alto Paraíso, então vai analisar o município de Alto Paraíso e ver como é que estão os indicadores de matemática. Depois, vocês vão vir aqui para selecionar a escola, que é aquela que eu tinha colocado para vocês. Então, vocês vão colocar, que vocês pesquisaram. Então, vocês vão fazer aquele movimento ali. Depois, vocês vão fazer uma análise comparativa entre os resultados encontrados. Ou seja, você vai identificar como é que está o resultado de Rondônia, o resultado do município de vocês e o resultado da escola que vocês analisaram. Tem diferença? O estado está melhor que a escola, o município está com um desempenho melhor que a escola ou vice-versa? Então, eles poderem fazer uma análise com esses resultados que vocês identificaram. Depois, vocês vão fazer essa análise desses resultados e vocês vão descrever possíveis causas que podem ter gerado esses índices. Então, ou seja, o que por exemplo, causou, que pode ter causado na escola que ela não atingiu o resultado, ou que ela tenha atingido o resultado, certo? Vocês vão fazer uma análise crítica em relação aos dados que vocês encontraram.
E depois, vocês vão colocar no arquivo, além dessas informações aqui, alguns gráficos para elucidar as escolhas das análises de vocês. Então, vamos dizer, olha, o Paraíso ela teve um avanço dentro do IDEB. Então, nós vamos colocar o gráfico para mostrar que o avanço está ali. Vocês vão apresentar os dados gerais da escola para poder caracterizar, que são aquelas informações que eu apresentei aqui para vocês. Tá? Então, em síntese, vocês vão ter que fazer uma exploração aqui nessa plataforma para poder identificar o estado, o município e a escola. Tá? E com a escola, vocês conseguem ter todo um panorama aqui com todas essas informações. Tá certo? Então, é um arquivo único só, no qual vocês vão poder fazer os itens. Então, vai fazer o item A, B, C e assim por diante. Tá? Dúvidas? Professor, dá para ouvir agora? Pode. Tá. O que eu fiz foi assim, eu peguei a comparação entre o estado e o município, né, em relação ao IDEB, porque foi lá no IDEB o resultado que eu fiz, e o esboço, claro, né, não lancei ainda. E comparei, e coloquei o índice da escola e a meta que ele pretendeu atingir e o que foi atingido em 2023, porque 2024, 2025. Eu fiz, tá certo ou tem mais algo? Porque Sim, eu fiz desse você vai jeito. fazer as análises, né? Você vai fazer as análises desses comparativos e você vai apresentar os gráficos que vai justificar o que você está apresentando. Porque eu fiz foi assim, eu só peguei o índice do município e o estado, comparei os dois, né? Vi a comparação dos dois, coloquei a escola que eu trabalho, que tem o índice da meta atingida, e no finalzinho eu fazia a crítica com relação a essa meta que tem entre o município e o estado. Fiz a comparação, dei o resultado. Eu acho que talvez eu fiz certo, não sei. Né? E tem que acrescentar o município. Você precisa acrescentar o município também, não é só o estado, não. Não, o município, não, o estado no estado do Maranhão, né? Eu comparei a prefeitura de São Luís e o estado, né? Também que é a capital, São Luís. Entendeu? Então eu fiz a comparação dos dois, vi os dois índices, coloquei os dois índices com um gráfico de cada um, né? Eu coloquei tanto do município e do estado, e peguei o gráfico da escola onde eu trabalho, que está aqui, que é Centro de Ensino Coronel Ribamar Carvalho. E a meta está até 2023, que é para atingir 5,6, mais ou menos. Tá certo? Ótimo. Pode ser. E aí você vai ter que fazer uma análise, né? Que é fazer uns parágrafos ali, fazendo as operações. E aí, se você quiser fazer, quando você for explicar as causas, você pode pensar em fazer uma leitura dos questionários, fazer uma leitura do censo, das taxas, que isso pode te auxiliar a justificar quais são as causas que pode ter desenvolvido os resultados, tá? Entendi. Tá porque na meta do estado tem lá 6 pontos alguma coisa, por exemplo. Então o governo do estado, o governador deve estar pulando de alegria, porque atingiu uma meta que estava atingindo uma meta que tinha na época de 4 pontos alguma coisa, e chegar a 6,1. Exatamente, né? É um grande avanço. Do Brasil dizendo que o Maranhão está 6,1. Enfim. Então, obrigado, viu, professor? Imagina. Mais alguém, gente? Mais alguém? É hora, pessoal, vamos perguntar. Eu não vou perguntar, não, professora, eu só vou dizer uma coisa. Matemática, quando eu tenho certeza que eu estou certa, eu ainda estou errada. Oh, meu Deus. Vamos consertar, mas vamos consertar aqui. Certo, e foi bastante esclarecedor aí com as perguntas dos outros alunos, tá bem? Obrigada. Que bom, imagina. Patrícia, a gente fica na dúvida, né, Patrícia? Não, matemática eu sou péssima, não vai. É minha inimiga. Mas não estou com vai ter que ser tua amiga. Saiu um pouquinho do enredo, mas vai encaixar novamente. Obrigada. Vai sim. Você tem aí, depois vai ter anos de trajetória para poder trabalhar com a matemática e vai ver que ela vai virar uma grande amiga sua.
viu? Ó, Isso é importante. Sabe por que que eu digo isso? Porque, geralmente, quem é da área da pedagogia, eu sou pedagogo também, né? Minha primeira formação foi matemática, mas depois eu fiz pedagogia. Mas uma das questões que a gente observa é que muitos que são da pedagogia não têm muita afinidade com a matemática, né? E isso é super compreensível também. Entretanto, uma questão que a gente não pode é assumir, digamos assim, essa não empatia, essa falta de empatia em relação à matemática, porque depois, sabe por que que eu digo isso, Patrícia? Porque, na realidade, quando você for ensinar com as crianças, depois esse sentimento você passa também. Então, e as crianças, elas vão entender muito bem o que você está querendo dizer. Então, elas vão associando, até porque elas já escutam de casa que matemática é difícil, que matemática é chata, que matemática não é bacana, é um processo mais complicado e tudo mais. E, na realidade, não. Matemática é um campo encantador. Eu sou suspeito em dizer que eu sou apaixonado, porque é um campo que a gente tem uma capacidade de pensar em resolver problema, de desenvolver as questões. Não é o processo de decorar. Não, a matemática ela vem trazendo a questão da ciência, a gente poder ter a capacidade de resolver as situações, a gente conseguir analisar, interpretar dados, né, resolver problemas, fazer operações e tudo mais. Então, é algo que, se a gente observa a matemática e compreende ela como o campo que ela e todas as potencialidades que ela traz, a gente vê que o cálculo é só mais um elemento daquele campo importante, né? Então, por isso que eu digo, o pedagogo, ele tem uma responsabilidade enorme, não só no ensino da matemática, mas de todos os outros campos científicos, né? Mas se torna fundamental porque é ali que a criança ela vai começar a ter o seu sentimento em relação à matemática. Então, se ela já tem a aula de matemática, sendo que nem o professor ou a professora gosta, por que aquilo vai ser importante para ela também? Entendeu? Então, é uma questão que se torna um desafio do professor, né? Porque, claro, que cada um de nós tem as preferências. Então, alguns vão gostar mais de ciências sociais, das ciências humanas, outros vão gostar mais da língua portuguesa, outros vão gostar mais da ciência da natureza, outros vão adorar matemática. Mas não significa que a gente tenha que priorizar uma em detrimento de outra, não é isso. Mas é que a gente consiga, quando pensar nos processos de ensino e aprendizagem com os alunos, é a questão de potencializar a questão do ensino da matemática. Vocês vão ver na semana que vem que a gente vai pensar em algumas estratégias e ver possibilidades para pensar no desenvolvimento do ensino de matemática, né? Então, isso é algo que traz algo bem importante, viu? Porque o pedagogo, ele tem uma responsabilidade gigante nos ombros, vamos dizer assim, né, para poder levar a alfabetização matemática para os estudantes, e o sentimento é uma questão que influencia. Tem várias pesquisas sobre isso que falam sobre como o sentimento relacionado ao ensino de matemática, isso pode afetar na aprendizagem dos estudantes, né? Então, é um processo que a gente precisa trabalhar, né, para que a gente possa cada vez mais aí potencializar o ensino de matemática. Então, por isso que eu digo, ela não vai ser tua inimiga, não, vai ser uma grande amiga, tá bom? Acredito que é o trauma de eu só entrava na sala se eu soubesse a tabuada, senão eu ficava do lado de fora decorando a tabuada. Mas eu vou melhorar, vou melhorar. Esse é um outro ponto depois, né, que a gente pensa para discutir, que a gente vai discutir isso na próxima aula, sobre a questão da tabuada, porque são questões que são abordadas, né, que a gente saiu de um ensino totalmente tradicional, né, que era a questão de decorar, de fazer as operações. Então, por exemplo, os exercícios eram como calcule, efetue, resolva, né? Então é uma questão, e já vinha os cálculos, né? E uma lista enorme de exercícios. Então era muito mais na repetição, né, para poder pensar o ensino de matemática. Hoje não, hoje a gente trabalha na perspectiva de trabalhar com resolução de problema, com projetos, com diferentes ações para que o aluno consiga pensar e compreender a matemática muito além de um cálculo, né? Porque a matemática é um pensamento também de você conseguir gerar essas habilidades e competências para que você consiga resolver os problemas de diferentes campos. Agora,
Em relação à tabuada, também houve um movimento totalmente aversivo em relação à tabuada, né? Ou seja, em muitas instituições hoje, não se trabalha mais, né? Então, a questão de, hoje o aluno, muitos aprendem por outros meios. Entretanto, algo que a gente precisa também compreender, quando a gente vai fazer uma análise das teorias de aprendizagem dentro do campo pedagógico, não sei se já fizeram psicologia da educação aqui, mas já, né? Então, quando a gente aprende a questão das teorias da aprendizagem, a gente observa que muitas delas falam sobre a importância de que a aprendizagem mecânica, ela é um processo, ela é um meio, ela é um recurso para que a gente possa facilitar o nosso processo de aprendizagem, mas ela não é o fim, ou seja, ela pode ser uma contribuição, ela pode ser um recurso para o aluno ter mais esquemas, né, para conseguir desenvolver o seu processo de aprendizagem, mas ela não pode ser o fim, porque a aprendizagem efetiva é quando aquele aluno ele consegue aplicar aquele conhecimento em diferentes contextos ali. Então, no caso da matemática, vamos pensar na tabuada. É muito mais prático para um aluno ele pensar que 9 vezes 5, ele saber de cor, que 9 vezes 5 é 45, do que ele ter que ficar somando 9 mais 9, mais 9, mais 9, para poder pensar até chegar ao resultado. Então, não significa que ele não saiba e não use a tabuada, mas é a questão de que aquilo é só um recurso. E aqui, a partir daquele recurso, ele vai pensar no que fazer e usar para poder resolver os problemas. Então, é uma questão também que a gente precisa ter em mente, né, e não ser tão radical em relação a esses aspectos, de que, bom, agora não se decora mais. Não significa isso que não pode, né? Agora, é importante, faz parte do processo, é um recurso, né? É um recurso, mas não é a finalidade, porque antes a gente decorava para aprender e fazer as provas, né? Mas hoje não, hoje a gente poder ter um recurso que facilita, né? A questão da gente poder saber, né? Agiliza o processo, então a gente consegue ter mais agilidade em relação às questões. E o aluno, ele consegue fazer várias associações também, mas isso vai ficar de tema para a gente discutir na próxima aula, que vai ser sobre as metodologias ativas, tá? Certo, Patrícia? Dá ótimo, então. Pessoal, então, para a nossa aula de hoje, é isso. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu espero que vocês não saiam, porque eu quero fazer um registro, né, para a gente fazer uma foto, porque isso é super importante para a gente poder ter o registro da turma. Aí eu passo para os tutores e eles passam para vocês, tá? 1 minuto. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. A minha tá quebrada. Não tem problema não, Fabiana. Vamos fazer nosso registro. Muito bom conhecê-los. O bom da câmera é que a gente vai além da foto, né? Então a gente consegue ver cada um, né, com o rostinho por aí. Então, vamos ver aqui. Então, sorriam para a gente fazer a foto. Espera aqui, deixa eu esperar as reações. Só um minutinho. Pronto, só um minutinho. Tem gente que saiu de olho fechado, espera aí. Sirlene, você saiu de olho fechado. Só um minuto. Olha o sorrisão da Sirlene aí. Olha aí. Agora vamos lá fazer o registro novamente. Comigo não tem jeito. Pronto, deu certo. Meu Deus, eu não tô muito bonita, né? São todos lindos, viu? Todos Faz lindos, um bem Photoshop. fotogênicos. Dá um jeito. Pode botar os filtros aí, professor. Tá certo. Pessoal, muito obrigado. Pode disponibilizar o link daquela pesquisa, de onde a gente pesquisa? Oi, posso. Tá no plano de ensino também, mas eu já coloquei aqui no chat e já coloquei já também para que vocês possam
pesquisar, né? Então, depois eu passo as informações. Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, um bom final de semana, nos encontramos na semana que vem. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para os tutores, eles falam comigo também, vocês podem colocar lá no ambiente virtual, tá certo? Então a gente vai se comunicando, não deixem de fazer as atividades e vamos em frente, viu? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite a vocês. Boa noite. E boa noite. Fiquem até com daqui a Deus. pouco, meu povo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.